Bom, nós vamos continuar a compartilhar a mensagem que Paulo escreveu à igreja de Colossos, na sua carta aos Colossenses, onde já foi aqui explorada num domingo anterior sobre a supremacia de Cristo, onde o pastor Carlos colocou a mensagem. Domingo passado, o Otávio falou sobre a doutrina, né, e toda a legalidade que estavam sendo imposta àquela cidade, né? E agora, como a estratégia de Paulo em suas cartas é sempre reforçar quem é Cristo, é sempre trazer a doutrina, agora nós vamos para a aplicação, a parte prática, né? Como Paulo nos orienta através dessa carta a sermos parecidos como Cristo, a sermos iguais a Cristo. E eu me perguntei muito qual que é a melhor definição de um bom cristão. Qual seria a definição de um bom cristão? Bom cristão seria aquele que vai à igreja todo domingo? Aquele que vai de quarta a domingo? Aquele que ora todos os dias? Seria aquele que não vai na balada? Aquele que não bebe, não fuma? Aquele que é bonzinho, não fala mal de ninguém? Aquele que é legal com todos? Será que é essa a definição de um bom cristão? Será que é dessa forma que o mundo nos enxerga, né? Simplesmente é uma pessoa que vai para a igreja, né? Um fundamentalista, um legalista, né? Será que é essa a mensagem que está chegando a todos? Talvez nós não exploraremos na sua amplitude o que é ser um bom cristão, mas trarei aqui a mensagem que Paulo trouxe aos Colossos de como nós devemos ser parecidos com Cristo. Nós teremos aqui algumas orientações de Paulo para que a gente possa ser um bom cristão. E a gente vai comentar sobre Colossenses 3, Colossenses 3 do capítulo 1, capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 17, mantenha a sua Bíblia aberta, e nós falaremos em 3 etapas, né? Manter nosso pensamento nas coisas do alto, nos revestir de Cristo e guardar toda sua palavra com amor. Vamos ler o capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Paulo trazendo para a parte prática, para a igreja de Colossos, que já havia recebido a visita missionária, muitos ali já se entregaram na vida para Cristo. Paulo reforça alguns padrões e alguns comportamentos que venham fazer diferença como cristão, né? Primeiro ele fala que ressuscitamos com Cristo. Como é ser ressuscitado com Cristo? O nosso Senhor Jesus viveu nessa terra há 2000 anos atrás, por 33 anos, 3 anos pregando, levando a palavra às nações, curando enfermos. Ele foi crucificado injustamente em nosso favor, nossos pecados. Ele ressuscitou no terceiro dia,
voltou, ensinou novamente os apóstolos e depois foi assunto aos céus. E quando ele desceu, quando o Santo Deus foi assunto aos céus, o teu Santo Espírito desceu sobre a terra, e nesse momento fomos ressuscitados com Cristo. Nós vivemos sobre o poder do Espírito Santo. E isso que Paulo quer nos alertar, que nós revivemos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, e pelo teu sacrifício, e pelo imerecido amor que tivemos, nós temos nova vida. Paulo fala sobre as coisas do alto. E o que seriam as coisas do alto? Seria as nuvens, o sol, o belo céu azul, as estrelas, a Via Láctea, sistema solar. Obviamente, esses temas são muito explorados pela nossa sociedade, mas não é sobre isso. Talvez os engenheiros da NASA entenderam dessa forma, brincadeiras à parte. O que Paulo quer nos mostrar é que precisamos pensar nas coisas do alto. E o que seriam as coisas do alto? Aquele que foi assunto aos céus, que está à destra do Pai, ele é o que possui o conhecimento das coisas do alto. E ele nos deu o privilégio de pisar nessa terra e nos ensinar de como nós deveríamos nos comportar, de como nós deveríamos ser para viver com ele a sua glória. Então, pensar nas coisas do alto nada mais é do que pensar em Cristo Jesus. Pensar em Cristo Jesus é pensar nas coisas do alto. E muitas das vezes a gente deixa que as coisas terrenas nos tome tempo, nos tome ansiedade, nos tome preocupação, nos tome sofrimento, sendo que tudo isso é passageiro, irmãos. Tudo isso é passageiro. E Deus Santo Poderoso, Ele pode resolver todo e qualquer problema seu terreno. Todo. Ele pode te ajudar a suportar. Ele pode te ajudar a fazer a diferença no ambiente em que você vive. Por isso, pensar nas coisas do alto é viver com Cristo, é viver para Cristo. E essa é uma das orientações que Paulo nos dá nessa carta. Ele fala também que morremos com Cristo, no versículo 3. Em Romanos 6 ele fala, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo escravo do pecado não exista mais. Por isso, quando Paulo fala que morremos com Cristo, o seu velho eu, o seu velho homem deve abandonar a sua rotina, deve abandonar o seu dia a dia. Ele não deve mais prevalecer sobre o ser que entendeu que Cristo Jesus é o Salvador. Não podemos aceitar. E essa briga é diária, essa luta é diária. Mais para frente, Paulo fala sobre o que devemos fazer, e isso deve ser uma briga diária, essa luta contra a carne. Nós devemos matar a nossa carne, deixarmos de viver para nós mesmos. E isso não é fácil. Isso você não consegue pela tua própria vontade. Nós não conseguimos pela nossa própria vontade, mas sim com muita fé e oração, jejum e entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somente dessa forma conseguimos superar o nosso velho eu cheio de pecado, nosso velho eu cheio de maldade, nosso velho eu cheio de erros, nosso velho eu cheio de maus pensamentos, que é o que a gente viu aqui, que Paulo nos orienta a nos livrar disso, E ele fala aqui, no versículo 3 também, que a nossa vida, a partir do momento que nós se entregamos a Cristo, nossa vida passa a ser escondida por Deus. O que Paulo gostaria de dizer com a vida escondida para Deus? Nós, certamente, escondemos sempre algo muito precioso. Ou nós escondemos algo que possa ser alvo de malfeitoria para outra pessoa, por exemplo, esconder algo importante de alguma criança. Talvez a criança faça mal feito
daquela coisa que você estava escondendo. E Deus esconde a nossa vida no intuito de nos preservar. Ele esconde a nossa vida está escondida com Deus. Ou você esconde algo quando você quer fazer uma surpresa. E a surpresa, irmãos, é que o nosso Jesus Cristo voltará com alto poder e glória para nos buscar. Amém? E Paulo fala também sobre matar nossa natureza terrena. Ele cita imoralidade sexual, o quanto somos atacados pela imoralidade sexual nos dias de hoje. Para quem tem rede social, é o tempo todo o algoritmo te oferecendo a consumir seres com menos roupa, o tempo todo. Ao tempo todo isso vem, a oferta disso é independente das nossas escolhas. E a imoralidade sexual não é somente a pornografia, não é somente as maus vestimentas, mas assim também aqueles que se entregaram às próprias paixões do nosso corpo. Nesse mês, nós vivemos em nosso mundo o mês do orgulho, que certamente contraria a orientação de Paulo. E como que nós devemos nos posicionar, irmãos? É uma reflexão que eu tenho constante, porque no meu trabalho eu me deparo com situações adversas daquele princípio que Jesus nos ensinou. E toda vez eu me pergunto, Jesus, o que eu faço? E muitas das vezes a resposta dele é a mesma. Trate com amor. Trate com amor. As pessoas precisam sair do engano. Essas pessoas não enxergaram algo que você enxergou. E essa é a minha luta. E essa deve ser a nossa luta. Fazer com que essas pessoas que vivam do orgulho enxerguem algo maravilhoso que tocou o coração da grande maioria de nós. Impureza, paixão, desejos maus. O nosso mundo é muito perverso no sentido de desejos maus. As pessoas pensam em levar vantagem, a ganância, querem ter mais, querem possuir mais e desejar o mal de outras pessoas. Muitas das vezes é comum até para pessoas do nosso meio, da nossa igreja. Por isso, irmãos, eu peço que você se liberte disso. É muito comum, está no nosso DNA, está na nossa carne. Muitas das vezes, os desejos maus, os pensamentos maus, as paixões, a ganância, a idolatria, está na nossa carne. Mas precisamos lutar contra isso, dia após dia. E Paulo fala ali no versículo 6, que é por essas coisas, que a ira de Deus virá, que vem a ira de Deus para quem vive na desobediência. O amor do nosso Pai é infindável. A graça que foi derramada sobre nós, ela é imensurável. Mas o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Pai repreende quem Ele ama. E por isso, a ira de Deus, ela é uma certeza para aqueles que vivem na desobediência. E nós devemos andar na retidão enquanto podemos alcançar. Salmo 119 diz: justo és o Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Não há outro lugar onde a gente possa buscar o caminho de Jesus a não ser a Bíblia. Como está a sua constância com a Bíblia? Qual é a sua frequência de leitura com a Bíblia? Paulo fala que a fé vem por ouvir, e a confirmação vem também por ler.
Precisamos ter constância, precisamos ter intimidade com a nossa Bíblia. Precisamos buscar direto na fonte, e a confirmação virá no nosso coração através do Espírito Santo, tudo aquilo que lemos, o entendimento, a clareza daquilo que temos nesse livro maravilhoso. Por isso, uma das orientações de Paulo é que mantenhamos os nossos pensamentos nas coisas do alto. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, que é Cristo Jesus. Um pouco mais à frente, Paulo nos mostra como nos revestir de Jesus Cristo. No versículo 8, ele diz assim: mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, a 8 a 14. Paulo novamente reforça para que a gente abandone as nossas velhas práticas. A ira, indignação. Não podemos deixar com que essas coisas tomem lugar nas nossas vidas, não tome lugar nas nossas atitudes. E eu fico pensando, né, como seria, né, a gente viver, né, como o Apocalipse fala que no final dos tempos nenhuma lágrima mais será derramada, e a gente não terá mais com que se preocupar, não terá mais o mal presente em nossa vida. E nós ainda nos deixamos levar por indignação, maldade, maledicência. Paulo quis dizer que maledicência é em falar mal dos outros. E quantas das vezes nós entramos em ambientes, ou até mesmo nós, falamos o que não deveria a respeito de outras pessoas. Paulo é muito claro em Romanos, ele fala que se você tiver um problema com uma pessoa, vai lá e exorte, fale com amor e carinho, você pode falar para ela o que ela precisa fazer. Se ela não não entender, leve outra pessoa, para que juntos vocês possam convencer aquela pessoa da prática ruim, ou do erro que ela cometeu, para que ela venha se arrepender. Leve outra pessoa, para que isso possa ser mudado, para que isso possa ser diferenciado, para que aquela pessoa possa entender, porque ele pede para que um suporte ao outro. Nós devemos suportar uns aos outros, irmãos. No final dos tempos, as pessoas serão egoístas, as pessoas serão presunçosas, as pessoas tendem a ter um comportamento ainda pior. E a nossa igreja, você cristão, está preparado para suportar esse tipo de pessoa? Nós estamos revestidos de Cristo a ponto de saber lidar com essas dificuldades, com esse tipo de pessoa que a gente já tem muito no nosso dia a dia. Paulo fala para a gente nos livrar da linguagem indecente. Mas um palavrãozinho, né? Não é, irmão, não é o que Cristo tem para você. Isso não te faz próximo de Deus. Isso não te faz parecido com Cristo. Isso não te deixa com cara de crente. Mentiras,
Ah, mas é só uma mentirinha para não magoar. Você às vezes prefere mentir para não magoar o seu irmão, mas você mente e magoa Deus. Não devemos considerar nem as pequenas mentiras, pois elas jaz do maligno. Em João 8, Jesus é claro: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é o mentiroso pai da mentira. Se você conta uma mentirinha, irmão, você é um diabinho. Se você conta uma mentirona, você é um diabão. Porque ele é o pai da mentira. E não nos cabe no caráter cristão sermos mentirosos. Paulo fala para a gente se revestir do novo. Devemos revestir de novo no capítulo 9, né? Vocês já se despiram do velho homem e com as suas práticas se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. As pessoas te reconhecem como cristão? Qual é a diferença entre você e as pessoas lá fora? As pessoas sabem a quem você segue? E se sabem, sabem por quê? Porque você posta foto na igreja? Porque você tem um comportamento diferenciado? Porque a luz de Cristo é diferente em você? Ou será que é só pela vestimenta, né? Se revestir do novo? Será que é somente pelas roupas? Tem muitos irmãos que acreditam, né, que pela roupa é um grande princípio para ser diferente para Deus. E se a roupa for algo que te deixa próximo de Deus, tudo bem, tudo bem. No livro de Agostinho, livro Confissões, ele conta uma história até um pouco engraçada. Agostinho, um dos pais da igreja, ele se converteu muito tarde, né, aproximadamente ali uns 40 anos. E Agostinho, para quem lê o livro Confissões, vai ver que ele era uma pessoa mundana na íntegra, né? E como ele foi transformado pelo Evangelho de Jesus. E uma das vezes ele conta que foi a uma cidade, já convertido, e ele iria pregar, levar a palavra do Senhor naquela cidade. Só que, quando ele entrou na cidade, uma de suas antigas amantes o reconheceu. Ele falou: Agostinho. Ele, quando a viu, ele falou: sou eu, mas não sou eu, não sou mais eu. Virou as costas para aquela mulher e foi embora. Ou seja, Agostinho, naquele momento, ele falou: sou eu, mas não sou mais eu. Ele não aceitou, ele não levou à frente, ele não compactuou com as suas práticas pecaminosas no passado. E ele se fez um novo homem, ele aceitou o novo homem e ele virou as costas para aquele pecado. E quantos de nós temos a oportunidade, temos o conhecimento, temos a ciência, a clareza de que aquele comportamento não é certo e repetimos muitas das vezes, porque não tem ninguém olhando, porque estou entre amigos, para ser aceito, para ficar bem na fita, né? Para ter um conceito elevado. Não lhe cabe mais esse tipo de comportamento, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem decente, moralidade, falar mentiras.
O sangue de Jesus Cristo foi derramado para que você pudesse ser liberto dessas coisas. O Santo dos Santos veio até aqui e deu a vida dele por mim e por vocês, não para que a gente continue na mesma vida, mas para que a gente se renove pelo padrão da nossa mente, que a gente se renove pelos nossos comportamentos. Paulo ainda fala sobre suportar uns aos outros. Mas, já declarei o Senhor Jesus como meu Salvador, oro, vou na igreja, sou dizimista, sou obreiro, prego, mas suportar aquele ali, aí eu acho que já é muito, né? Quem, gente? Quem nunca teve a dificuldade com outras pessoas? As pessoas são difíceis, tem pessoas que são muito difíceis, tem pessoas que são fáceis. Só que, Paulo é claro, ele não manda a gente suportar quem a gente quer, ou quem é legal com a gente. Suportem uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Liberar perdão é a coisa mais gostosa que tem. Libere o perdão. Não carregue isso para você. Se você tem algum relacionamento, se você tem algum erro, se você tem algo a tratar com alguém, não coloque isso no seu coração. Não deixe isso criar raiz no seu coração. Independente do tempo, se você ainda lembra disso, ore, peça ao Senhor para que Ele tire isso do seu coração e peça desculpas àquela pessoa. Se liberte disso. Não carregue amargura no seu coração. Não devemos. Em Marcos 11, 26 diz: mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que estás nos céus, vos não os perdoará as vossas ofensas. Deus nos perdoou, sendo pecadores, sendo sujos. Ele nos lavou com teu sangue, e você não quer perdoar o seu irmão, e você não quer perdoar como Jesus te perdoou. Jesus, na cruz, disse àqueles homens: Pai, eles não sabem o que fazem. Ele, à beira da morte, sofrendo, ele teve a compaixão com aqueles homens, pois aqueles homens eram fruto do engano que nós todos podemos evitar, através das nossas atitudes, através da nossa pregação, através dos nossos exemplos, através do poder do Espírito Santo que está em nós. Por isso, irmãos, suportem uns aos outros. No final dos tempos vai piorar. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amante dos prazeres do que amigo de Deus. É com esse tipo de pessoas que nós teremos que suportar. Não, mas como é que eu vou lidar? Como é que a gente vai lidar com esse tipo de gente? Com o poder do Espírito Santo, nos revestindo de Cristo, com toda a sua armadura, com toda a sua integridade, com todo o seu amor. Ele nos dará o caminho, Ele nos dará a palavra na hora certa, Ele nos direcionará da forma que deveremos fazer. É somente pelo poder do Pai. Não conseguimos pela nossa força, pelo nosso entendimento. Por isso orem continuamente, e peça ao Pai sabedoria para lidar
com aquela pessoa que você acha que é difícil, aquela que você acha que a pessoa não bateu, aquela pessoa que te fez mal. Hernandes Dias Lopes conta que ele foi no julgamento da pessoa que matou um familiar muito querido dele. Se eu não me engano, é irmão ou cunhado. Irmão, né? E ele liberou perdão sobre aquela pessoa. Senão ele não poderia ser pastor, não poderia ser pregador, não poderia nem ser servo de Cristo. E temos pessoas que seguem a Cristo, mas não liberam perdão, não suportam uns aos outros. Às vezes eu também não sei como suportar uns aos outros, mas o Deus Pai, aquele que detém todo o conhecimento, aquele que é o eu sou, Ele pode te dar discernimento, Ele pode te dar o caminho para que você possa perdoar. E o maduro sempre perdoa primeiro. O mais maduro sempre perdoa primeiro. Portanto, irmão, se tem algo contra alguém, mande uma mensagem, ligue, ora ao Senhor e se liberte disso. Não aceite essa amargura em seu coração. Paulo fala no versículo 14: acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. O amor de Deus, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele transforma vidas, ele faz com que as coisas ruins e transformem em coisas boas, ele faz com que nós podemos, com mansidão, transformar todo e qualquer ambiente que vivemos. Com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportamos uns aos outros em amor. Paulo fala em os Efésios. O amor, ele sobrepõe. A partir do momento em que você não tiver forças, o amor, ele vai te ajudar. E não é o amor terreno, é o amor de Cristo. Ele vai fazer a diferença e fazer agir da forma que você deveria. Nos revestir de Jesus, eu fico imaginando, né? A gente até fez um quadro onde, aqui em Colossenses, fica muito claro o que precisamos fazer e o que precisamos abandonar. Eu fico imaginando, eu trabalho em alguns momentos com seleção de pessoas, e eu fiquei imaginando, né, Deus me dando a ordenança de contratar a pessoa com essas atitudes, ou até mesmo trazer aquela pessoa para o reino e para que elas tenham todas essas habilidades e evite todos esses erros, né? Que devemos fazer, pensar nas coisas do alto, matar nossa natureza humana, viver na obediência, revestir-se do novo. Somos novas criaturas em Jesus. A compaixão, a bondade, a humildade, mansidão, paciência, o perdão e revestir-se do amor. Abandonar moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, a idolatria, que tem tanto assolado as pessoas nesse mundo, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente e as mentiras. Aqui está o que precisamos fazer para nos revestir de Jesus. E por último, ele fala para que a gente guarde a palavra de Deus. Lemos junto em Colossenses 3:15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele a graça do Deus Pai. O justo juiz deve habitar no nosso coração. Nós, por si só, temos um desejo muito grande de justiça. E vendo muitas das coisas que acontecem no mundo, eu vejo minha esposa se indignar. Ela buscar essa nossa justiça terrena. E a gente reagiu a uma matéria que saiu na Band há pouco tempo, de que membros de facções criminosas financiam estudos de pessoas para o direito e até mesmo para concurso público, né? Promotoria, Ministério Público. Então, muitas pessoas estão sendo financiadas por facções criminosas para chegar no poder público. É nessa dimensão que nós estamos entrando, né? E a sede por justiça, ela às vezes sobe muito alto. E a gente falou, poxa, tinha que pegar todos esses ladrões e colocar num lugar e resolver a vida deles, né? Só que a nossa justiça, ela é diferente da justiça de Deus. A nossa forma de entender justiça está muito aquém daquela que é do justo juiz, o nosso Pai. E devemos confiar a Ele o nosso senso de justiça, não da forma terrena, não como o mundo nos ensina, mas assim como Ele nos mostra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa é a palavra de Deus que tem para aqueles que têm sede de justiça, para aqueles que se indignam, que se chateiam com tudo isso que tem acontecido no nosso mundo, que não concordam com a atitude de homens que estavam lá para honrar o seu cargo, a sua função. O justo juiz deve habitar no nosso coração, para que não pequeis. Ensinem, aconselhem-se e cantem e sejam gratos. Ser grato, eu acho que é uma das coisas que eu mais consigo fazer, de que Deus me transformou. Ser grato, independente da situação, às vezes é muito difícil, mas sabermos que a gente tem um Pai Todo-Poderoso, que pode fazer muito além do que eu, me dá uma tranquilidade e um conforto muito grande. E persevere na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em Atos 2, temos essa orientação para que a gente viva de forma melhor, que a gente viva em comunhão, e que uns aos outros podem ser fortalezas, podem ser suporte, possam ser pessoas que nos ajudem a chegar mais próximo de Cristo. E por último, tudo que fazer seja em nome de Jesus. Será que tudo que fazemos é do agrado de Jesus? O que será que Deus, ou que Jesus, se descontentaria se Ele passasse uma semana com você? Se Ele passasse um mês com a gente? O que será que Ele veria que certamente o deixaria triste? Se você tem, irmão, algum costume, se você identificou alguma atitude sua ou falta de atitude sua que desagradaria a Cristo, vamos fazer diferente. Não deixe
com que essas atitudes ou a falta delas te afaste de Cristo, te deixe longe de ver a glória de Cristo, te deixe longe de viver experiências sobrenaturais com Cristo. A advertência já foi dada. Muitos já aceitaram viver como Cristo, mas ainda vivem na ilusão do nosso mundo. Não somos daqui, nós somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. E qual é a diferença que você está fazendo nesse mundo? Qual a diferença que nós estamos fazendo nesse mundo? Quem se espelha em você? Quem você transformou através do amor de Jesus? Não por você, mas pelo rosto de Jesus que resplandece em nossas atitudes, o amor de Cristo que deve estar com todos os santos. Por que você ainda não transformou? Está faltando algo, está faltando tudo o que for fazer em nome de Jesus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deixamos de pedir, deixamos de clamar, deixamos de colocar, de nos prostrar aos pés de Jesus. Muitas das vezes, porque nos orgulhamos ou achamos que somos capazes. Os problemas desse mundo é muito além da ação humana. O mundo jaz do maligno, e nós só perseveramos com a bondade e o Santo Espírito de Deus. Nós não conseguiremos prevalecer sem Ele. As portas dos Hades não avançarão sobre a igreja. As portas do inferno não avançarão sobre a nossa igreja. Mas ela pode avançar sobre um, sobre dois. Por isso, irmãos, precisamos vigiar. Precisamos estar atentos e fazer tudo em nome de Jesus. Tudo conforme a sua orientação, tudo conforme o seu amor. E não é isso. Essa lista aí é muito grande, né? Essa lista, ela é muita coisa. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Aí que está. Você não dá conta de tudo isso. Mas o seu Pai, que está lá nos céus, que detém todo o poder, o Santo Poderoso, Ele pode fazer isso em você. Basta você se arrepender, basta você acreditar, basta você orar em seu nome e reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, e Ele te transformará. Ele te fará novo homem, Ele te dará novas vestes. Ele te tornará mais santo. Ele te ajudará na busca pela santidade. E estaremos mais próximo à glória de Deus. Portanto, irmãos, essa é a palavra que veio ao coração, e que nós possamos abrir os nossos corações a ela, e que ela possa fazer morada em nossa vida, em nosso dia a dia. E caminhando já para o final, eu quero dizer para vocês que o nosso coração deve arder. Nosso coração deve arder por fazer essas coisas. Nós devemos ser santos e irrepreensíveis, para que na volta do Senhor Jesus a gente possa desfrutar de maravilhas que Ele tem para nós, pois nenhum olho viu, mente nenhuma imaginou, ninguém jamais ouviu o que Deus tem para aqueles que o amam. Guarde a palavra de Deus. Oremos.
Senhor, Santo Deus, amado Pai, eu te agradeço, Deus, por mais um dia. Eu te agradeço, Pai querido, por estar aqui presente em comunhão com os santos, Pai querido, para falarmos da Tua palavra, das Tuas maravilhas, dos Teus ensinamentos, Pai amado, e de tudo o que o Senhor fez, está fazendo e fará em nossas vidas, independente de nós, Pai amado. O Senhor tem o poder transformador, o Senhor pode fazer novas coisas, o Senhor transforma coisas ruins em coisas boas, o Senhor pode trazer a mudança que cada um precisa, Pai amado. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor toque os corações e que cada um, meu Pai, possa se arrepender, Senhor, de tudo que fez, de tudo que não fez, meu Pai, que possa te desagradar. Santo amado querido, desça o Teu Santo Espírito sobre essa igreja, meu Pai, e faça com que nossos irmãos sejam santos, faça que a sua santidade seja uma busca diária, faça com que o nosso corpo cresça, Senhor, faça com que a gente suportai-vos uns aos outros, que a gente nos livre de toda imoralidade, de toda vontade pecaminosa, Senhor, e que a gente possa ser transformado pelo Teu amor e poder. Por isso, irmãos, eu digo a vocês, alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, e fiquem à prova com todas as coisas que são boas, afastem-se do que é mal, e que o próprio Deus nos santifique literalmente. É isso que eu peço e oro em nome do Senhor amado Jesus. Amém.